Bom dia, meus queridos. Chegou o dia de Páscoa e que dia especial, que momento tão bom que a gente tem. Apesar de a gente não tá próximo, mas é sempre um dia importante para nós. E a Páscoa é de fato o dia mais importante do nosso calendário, do calendário cristão, porque é o dia que nos dá esperança, é o dia que é a base da nossa fé. Por alguns dias eu tava pensando que mensagem trazer para vocês, apesar da gente tentar trazer sempre uma mensagem especial cada semana, mas Páscoa é Páscoa, não adianta. E dias atrás minha mãe mandou uma mensagem, mandou um vídeo, na verdade, de um professor meu. Ela nem sabia se eu conhecia, ela perguntou se eu conhecia ele e acabou que era um professor que eu era tão próximo dele que vários diziam que eu era filho dele. Eu vou colocar esse vídeo, não é sobre a Páscoa, mas você vai ver que tem tudo a ver. Eu vou colocar aqui, daí depois eu explico e você vai entender melhor também. Eu gostaria de refletir com você sobre um assunto muito importante. Você tem dificuldades em aceitar restrições? Antes da atual pandemia da Covid, foi a gripe espanhola, foi a última pandemia entre 1918 e 1920. Ela deve ter infectado 500 milhões de pessoas e ceifou a vida de 20 a 50 milhões em 4 anos. Na época, a única proteção era o uso de máscaras, lavar as mãos e manter distância. Muitos que ignoraram essa regra pagaram com a vida. Mesmo com os recursos de hoje, essa proteção continua a ser a única eficaz enquanto não houver vacina para todos. Dias atrás conversei com um amigo austríaco sobre a angústia que aflige a todos nós nessa pandemia. Ele tem 98 anos, mas ainda é muito lúcido. Ele observou algo interessante e disse: a geração de hoje sofre mais porque não aprendeu a conviver com restrições, nem a obedecer. Ele contou que aprendeu isso em 4 anos que foi prisioneiro de guerra na Sibéria. Eu creio que ele tem razão com sua observação. Basta você comparar o dia a dia de sua vida com a dos seus avós, 50 anos atrás, para você ter que admitir que nós somos mimados. Não admitimos privações, pois que queremos tudo para ontem. Os antigos esperavam semanas pela carta com uma resposta. Nós ficamos irritados se a resposta não chega no WhatsApp em 5 minutos. Nós relutamos em obedecer a regras simples como o uso de máscara fora de casa porque nos sentimos cerceados em nossa liberdade ou na nossa imagem. Por isso eu convido você a examinar-se e a avaliar as motivações de suas atitudes. Pergunte-se: por que eu não aceito restrições? Por que eu me esquivo de obedecer? Será que eu não tenho domínio próprio? E você sabe, domínio próprio é uma característica de quem é movido e guiado pelo Espírito Santo. É claro que eu não me refiro a uma obediência cega e tola. A Bíblia é muito sensata quando recomenda: examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Convido a observar fotos de médicos e enfermeiros nas UTIs. Veja como eles têm de proteger-se nesse ambiente infectado pelo vírus para poder cuidar dos enfermos. Que sacrifício eles fazem dia após dia, semana após semana.
Será que não é sensato da nossa parte submetermos-nos alegremente à simples regra de usar a máscara fora de casa, a manter as mãos higienizadas e manter distância? E assim contribuir a nossa parte para o combate da pandemia. Sou Martin Weingärtner, fui pastor em Alfredo Wagner e Ituporanga nos anos 70 e 80 e desde 1992 sou professor de teologia na FATEV em Curitiba e edito o devocionário Orando em Família. Desejo que Deus abençoe sua reflexão e sua atitude. Adeus. Pois é. A gente tem dificuldades com restrições. A gente tem dificuldade com ouvir não e a gente ouve o não nas poucas vezes que a gente ouve ele como se fosse alguém querendo limitar a gente, como se fosse alguém querendo tirar alguma coisa de nós. E não poder fazer aquilo que a gente quer parece que vai contra aquilo que a gente aprendeu. As pessoas dizem que siga o seu coração, faça aquilo que você quer, faça a sua vontade. A gente ouve tanto isso que quando alguém diz pra gente não fazer, parece que tem alguma coisa errada. Agora, o que isso tem a ver com a Páscoa? Das várias histórias que a gente sempre lembra, nesse período da crucificação de Jesus, também da ressurreição dele, eu quero trazer uma outra história, que é conhecida de muitos também e que tá nessa semana, tá nesse período, mas que se conecta tanto com a Sexta-feira Santa quanto com o domingo da ressurreição, se conecta com a morte de Jesus, se conecta com a vida dele também. Pega a tua Bíblia, abre lá no Evangelho de Lucas, Lucas no capítulo 22. Lucas é um evangelho muito interessante porque Lucas não foi um discípulo, não foi um seguidor de Jesus, ele não viu Jesus pessoalmente, mas ele trouxe o relato daqueles que estavam próximos. E ele organizou um relato certinho para poder apresentar para outras pessoas também. Pessoas daquela época e graças a Deus que a gente tem até hoje isso também. Vamos ler então Lucas 22, trechinho bem curto do 39 até o 46. Acompanhe na tua Bíblia e vamos refletir juntos. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Oração de Jesus, eu vou repetir ela. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Até aqui. Essa foi a oração de Jesus no Monte das Oliveiras, no monte chamado Getsemane, talvez uma palavra um pouco mais conhecida para você. Foi a oração que Jesus fez na quinta-feira. Logo depois da ceia, daquele momento tão especial junto com os discípulos, logo antes de ser preso. O relato seguinte já é sobre a prisão de Jesus, então a prisão, o julgamento, a cruz. E tem algumas coisas aqui que falam muito com a gente e está completamente conectado com toda a questão da Páscoa. Jesus sabia que ele ia morrer, Jesus veio para isso, ele anunciou isso várias vezes, mas ainda assim dá para ver que por mais preparado que ele estivesse, não foi algo fácil. E de fato tem várias coisas que chegam até nós que a gente pode até esperar já que elas venham. Mas a hora que aparece, a gente já não sabe mais exatamente o que fazer. E a gente olha para a reação de Jesus aqui, então ele vai orar
E Jesus tinha esse costume, ele ia várias vezes para esse monte quando ele estava em Jerusalém também, um lugar quieto, um lugar isolado, um lugar que ele podia ter comunhão com Deus sem ser perturbado também. Ele leva os discípulos, alguns deles junto também, e apesar deles dormirem, mas eles estão ali próximos. E nessa hora de tentação, Jesus fala para os seus discípulos para que eles orem para que não caiam em tentação. E Jesus sabia que ele mesmo estava sendo tentado também. Apesar de ser Deus, o passo que ele tinha à frente era tão grande que havia sim o desejo de cair fora. Havia sim o desejo de voltar e de não fazer mais. E Jesus deixa claro isso e pede para o Pai, em quem ele tanto confiava: se queres, se possível, afasta de mim esse cálice. E quando Jesus fala do cálice, para nós parece uma figura muito simbólica, mas para eles têm isso muito na história. O cálice aqui é uma referência à ira de Deus. Quando Deus aplica o juízo dele sobre alguém. E não tem nada pior do que isso. E não tem nada mais doloroso, e não tem nenhum sofrimento que seja mais forte do que esse. E em alguns momentos do Antigo Testamento, das Escrituras, Deus manifesta o juízo dele e fala de pessoas que beberiam o seu cálice. É louco isso, porque a gente olha a reação de Jesus aqui e fala logo em seguida que Jesus estava angustiado. Angústia é uma sensação ruim, um sentimento de frustração, de não saber o que fazer, mas na verdade o que Jesus estava sentindo aqui, a palavra certa, era muito mais um sentimento de choque. Jesus não estava simplesmente se sentindo mal ou triste, Jesus estava chocado com aquele sentimento, porque já aqui ele estava vivendo uma prévia do que seria a dor da cruz. Jesus não daria o passo para trás e nem mesmo gostaria de fazer isso se ele já não estivesse vivendo uma dor suprema aqui, uma dor final. Ali no versículo 44, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam do chão. A gente não consegue nem imaginar o tipo de dor que Jesus estava sofrendo aqui. E é interessante que nas décadas, nos séculos seguintes, vários cristãos morreram. Vários cristãos foram mártires por causa da fé deles. Viviam num contexto de perseguição e pagavam com a vida deles por causa da confiança que eles tinham em Deus. Mas mais interessante ainda é que vários desses mártires, a gente tem vários exemplos desses ao longo da história, pessoas ainda hoje em contexto de perseguição, pessoas que entregam a vida deles e vão para a fogueira e sofrem todo tipo de morte, das mais dolorosas, mas vão com alegria. Inclusive eles manifestavam essa alegria para poder testemunhar a confiança que eles tinham em Deus e alcançar mais pessoas, e várias pessoas. E também Estevão, a gente tem no relato ali no livro de Atos, ele estava prestes a ser apedrejado, as pessoas já estavam começando a tocar pedra nele, literalmente, não só uma figura de expressão. E ele louvava a Deus e ele agradecia a Deus por tudo que ele estava fazendo. Ele encarava com alegria o momento da morte. E como que Jesus poderia estar tão angustiado, estar tão chocado, se ele nem tinha ido para a cruz ainda? O problema é que a morte de Jesus, que ele viveu aqui, não foi uma morte qualquer. A dor que ele sofreu foi mais do que a dor da cruz, que já era horrível. A pior dor que ele estava sofrendo era a ira divina sobre ele. A ira de Deus se aplicando sobre a vida, sobre o corpo dele. E a comunhão com o Pai, que era o que sustentava Jesus, se acabou ali. Jesus percebeu a falta da presença de Deus. Uma falta que a gente às vezes está tão acostumado, mas que era o que movia Jesus, que era o que alimentava ele. Quando Jesus fala que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ele falava isso literalmente. Era disso que ele vivia. Ele comia sim, ele se alimentava também, mas o que trazia vida de fato
era a presença de Deus, e ele viu isso se acabando, a tal ponto que logo depois na cruz ele clama: Deus meu, por que me abandonaste? Porque de fato Deus abandonou ele ali. Jesus se consumiu do nosso pecado e Deus se afastou dele, e o Pai se afastou de Jesus, porque Deus e o pecado não convivem juntos. Jesus sabia disso. Era para isso que ele estava preparado, era para isso que ele veio, e ainda assim ele assumiu. Não foi agradável, não foi fácil, não foi simples, mas ele seguiu esse caminho. Ele sabia a dor que ele ia passar e ele decidiu seguir. E é interessante que desde a criação do ser humano, desde Adão e Eva e ao longo de toda a história da humanidade, Deus tem prometido para as pessoas que se a gente obedecer a Deus, Ele nos abençoaria, Ele nos traria vida. Adão e Eva receberam essa promessa, o povo de Israel depois recebeu essa promessa, várias pessoas, e também nós a gente recebe essa promessa, se a gente abençoa, se a gente obedece a Deus, Ele nos abençoa, Ele nos traz vida, Ele nos enche de vida. E ainda assim, ao longo da história e também hoje, a gente tem desobedecido a Ele. Mesmo com uma promessa de vida e de alegria, a gente decide seguir por conta própria, a gente decide seguir o nosso próprio caminho. A gente recebeu uma promessa de vida e de alegria se a gente obedecer, e ainda assim a gente obedeceu. Jesus recebeu a promessa de Deus de que se Jesus obedecesse, de que se Jesus seguisse o caminho de Deus, ele receberia a morte. E ainda assim obedeceu. Percebe a contradição que tem aqui? A gente recebeu uma promessa de vida se a gente obedecesse, e a gente desobedeceu. Jesus recebeu uma promessa de morte se ele obedecesse, e ainda assim obedeceu. É esse caminho que Jesus seguiu aqui. Jesus percebe a restrição, Jesus percebe a limitação, Jesus percebe a dor que ele teria que sofrer, mas por amor a você e a mim, a todos nós, ele seguiu esse caminho. Ele sabia que ele passaria por uma grande restrição, mas que isso nos traria vida. E isso é amor. O amor é sacrifício também. O amor é tomar essa decisão de buscar o próximo mais do que a mim mesmo. E é isso que Jesus fez. E eu quero voltar ali para o 44, porque ele chama muita atenção de que estando angustiado, estando chocado diante da morte, e não recebendo a morte com alegria, porque Jesus sofreu a pior morte de todas, ele orou ainda mais intensamente. O seu suor era como gotas de sangue que caíam do chão. É interessante não, é uma palavra ruim para usar agora. Mas aquilo que Jesus estava passando aqui era uma prévia da dor da cruz. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Isso é uma condição médica, inclusive. Eles chamam de hemotidrose. Você não precisa lembrar dessa palavra. Quando a angústia da pessoa, quando a dor que ela está passando é tão grande que as glândulas de sangue, elas inflamam e elas começam a sangrar. Imagina cada glândula de sangue. Eu não sei você, eu suo bastante, então eu devo ter várias dessas. Imagina cada uma delas começando a sangrar, a inflamar e a sangrar. Imagina a tua pele coberta de sangue, sem ter tido nenhum corte, sem ter tido nenhum machucado, sem ninguém ter batido em ti. Era isso que Jesus estava passando aqui, escorria o sangue e caía no chão por causa da dor que Jesus estava passando aqui. Jesus estava vivendo uma prévia da dor da cruz. E Jesus sangrou na cruz também por causa dos vários machucados que ele teve. Mas Deus permitiu que ele já sofresse antecipadamente isso daqui. E parece cruel e parece ruim isso. Mas Jesus sofrendo isso já antecipado, ele ainda assim decidiu seguir em frente. Ele estava tendo uma prévia, ele já estava tendo um gosto daquilo que ele ia passar no dia seguinte na cruz. E ele poderia ter recusado. E ele teria todos os motivos para recusar. Mas ainda assim, sabendo que ele ia passar, ele foi. Ele foi. Tem algumas decisões que a gente toma que a gente, depois que começa a executar elas, depois que a gente tá no vamos ver,
a gente se arrepende porque a gente não tinha muita ideia do que a gente estava fazendo. Jesus tinha completa ideia. E seguiu. E obedeceu. E sofreu. Por você e por mim. Porque Jesus tomou o nosso lugar ali. Porque Ele sabia que a gente que merecia essa condenação, a gente não seria capaz de suportar ela. E de fato é insuportável. Jesus mesmo não estava aguentando. Mas Ele foi. Para assumir o teu lugar. Para assumir o meu lugar. O nosso lugar. Isso tem tudo a ver com a sexta-feira de morte, de cruz. Mas o que isso tem a ver com um domingo de ressurreição? Afinal, hoje é dia de alegria, hoje é dia de celebrar, hoje é dia de vitória, hoje é dia de esperança. E Jesus só passou por tudo isso porque Ele confiou. Porque Ele sabia que a morte não ia ter a palavra final. Porque Ele sabia que a morte não ia ser o final das coisas. Porque Ele teve esperança. Porque Ele confiava que o Pai que aplicou a ira sobre Jesus é o mesmo que ia levantar Ele mais uma vez. Não para uma vida de dor, não para uma vida de sofrimento, nem de restrições, mas para uma eternidade de alegria. De comunhão com o Pai, de comunhão com seus seguidores também, com seus discípulos, com você e comigo. A gente tem dificuldade de aceitar restrições, muitas vezes porque a gente deixa de perceber o porquê delas. A gente tem dificuldade de ouvir não porque a gente só olha para nós mesmos. E de fato, quando eu olho só para o meu umbigo, quando eu olho só para aquilo que eu quero receber um não, só tem um lado negativo nisso. Mas quando eu percebo que várias das restrições que a gente está tendo que viver e vários dos sacrifícios que a gente está tendo que fazer nesses tempos e ao longo de toda a nossa vida, a vida inteira tem isso. Quando a gente percebe que esses sacrifícios são por amor a outras pessoas, eles fazem sentido. É isso que Jesus fez aqui. O maior de todos os sacrifícios, o sacrifício final. Jesus viveu a maior das restrições. Ele pediu para o Pai para que o Pai afastasse esse cálice, para que o Pai livrasse ele dessa dor. E o Pai disse não para Jesus. Mas que seja feita a tua vontade, disse o nosso Senhor. Eu quero te animar a ter essa mesma resposta, a tomar essa mesma decisão. Seja feita a tua vontade. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais limitações você tem hoje. Todos nós estamos passando por alguma coisa, todos nós. E tudo bem, porque não termina nisso. Jesus aceitou a restrição, Jesus aceitou o não, porque Ele sabia que faria bem para outras pessoas. Assim como várias das restrições que a gente passa hoje, dos sacrifícios que a gente tem que fazer, vão ser bênção para outras pessoas. Às vezes o nosso não é um sim para as outras pessoas, e as outras pessoas só vão receber essa bênção se a gente aceitar a limitação. Com Jesus foi assim, com a gente é assim. E a gente pode aceitar também, porque não é essa a palavra final. Quando o Pai diz não para Jesus, não era por uma falta de amor, não era porque o Pai queria se vingar, não era porque o Pai queria o mal de Jesus, ao contrário, Ele queria algo muito maior lá na frente. Jesus já tinha vida eterna, mas ainda assim, ele já tinha o sim, mas ainda assim ele ouviu esse não, para que a vida eterna não fosse ele, o Pai e o Espírito Santo só, mas contigo e comigo também. Algumas das restrições que a gente passa hoje vão nos levar para uma alegria muito maior depois. E aqui eu estou falando não só de isolamento, eu estou falando não só de ficar em casa, todos nós já ouvimos isso. Mas eu estou falando de você, pai e mãe, que se sacrifica pelos seus filhos, de você, avô e vó, que faz isso também pelos seus netos, de você que faz isso com seu colega de trabalho, buscando ajudar aquele que está precisando de ajuda, de você que faz isso com seu vizinho. Amar é uma atitude de entrega. Jesus nos deu o maior exemplo disso. Envolve sacrifício nosso, sim. Envolve alguma limitação. Envolve perder alguma coisa. E tudo bem. Porque Jesus também ensinou que há muito mais alegria em dar do que em receber. E Jesus provou isso, que
que não foi da boca para fora. Não foi só um ensino que ele deixou, mas foi algo que ele viveu. E ele sabia por experiência própria. Melhor é dar do que receber. É isso que significa a Páscoa. E é essa alegria de poder dar, de poder se sacrificar por outros, de amar outros. Essa alegria que Jesus prometeu para todos nós também. Vamos seguir por esse caminho. Vamos viver essa alegria, mesmo que ela traga um pouco de dor na hora. Mas a gente sabe que tem algo muito maior depois. A Páscoa, a ressurreição, são a prova viva disso. De que existe algo muito maior. E é isso que a gente espera. E é para isso que a gente vive. Que Deus te abençoe. Amém.